Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem é da paz, a paz do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero começar esta live trazendo uma palavra de Deus para a tua vida e te alertando sobre um sentimento malicioso que reina no coração de muitas e muitas pessoas. Talvez você possa olhar para esse sentimento como um sentimento comum, normal, mas eu creio que depois desta palavra você não vai passar, a partir de hoje, olhar esse sentimento como um sentimento normal, comum, no seu dia a dia. Talvez esse sentimento esteja em você, ou talvez você está sendo alvo desse sentimento através de outra pessoa. E eu quero, dentro desta palavra, aproveitar para te alertar. Porque quando você passa a ver algo ruim que você achava comum, ou está espalhado por aí no coração de muitos e muitos seres humanos, quando você passa a olhar esse sentimento ruim que para você era comum, de forma, digamos assim, corajosa, de forma, digamos assim, forte, né? Como Deus disse a Josué, capítulo 1, verso 1 em diante, né? Verso 7 em diante. Seja corajoso, Josué. E esse sentimento se chama sentimento da inveja. Esse sentimento se chama inveja. Talvez você esteja sendo alvo de inveja e não sabe. Talvez você esteja sendo alvo de inveja e talvez até você sabe, mas você está olhando como se fosse um sentimento comum por, infelizmente, ter crescido e dominado a sociedade. E a palavra, né, voltada para esse tema, cuidado com a inveja. Eu vou ler para você, se você tiver Bíblia, abre suas Bíblias aí. Se você não tiver, me ouça esta live através desta live. Mas se você achar que esta live é uma bobeira, uma bobagem, tem caminho para saída. Saia da live e você não vai ser edificado, você não vai ser edificada. Porque o que eu tenho para falar para você é muito sério. Porque talvez você chegou até aí onde você está, levando em consideração o sentimento da inveja como algo comum, ou você não está percebendo que você está sendo alvo da inveja. E será, talvez você que entrou ou que vai entrar nesta live se pergunta
aonde eu encontro esse sentimento, como descobrir se eu estou sendo alvo de inveja, por que eu estou sendo invejado, por que eu estou sendo invejado. Eu vou ler aqui porque eu não quero que esta live fique muito longa, que é a última live que eu gravei falando acerca do divórcio, o YouTube derrubou. Mas eu acho que foi uma falha minha, que no meio da live eu fui contar algo e apresentei um cartão aqui, um papel, que eu não posso falar o nome aqui para a live não ser derrubada. E o Facebook me derrubou imediatamente, derrubou a live. E a palavra, né, baseado nesse tema da inveja, é no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero que você atenta para esta palavra e ouça o que Deus vai falar com você. Samuel 9, primeiro diz assim: E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jônatan. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe ao rei: És tu Ziba? E este disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda, olha, presta atenção nessa fala de Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lor-debar. Para a leitura não ficar muito longa, eu quero entrar nesse tema. A Bíblia vai dizer que Israel, nesta época aqui, sofria guerras, enfrentava grandes e terríveis batalhas com reis que não era de Israel. E a Bíblia vai dizer que em meio a esse decorrer de guerras que Israel e batalhas que Israel estava enfrentando, chega uma época que Saul morre, né? Saul morre, acaba o reinado de Saul. Davi, ele se assenta no trono como rei. Mas antes que isso aconteça, na época que Saul, ainda em vida, estava perseguindo a Davi, a Bíblia vai dizer que Saul, ele tinha filhos, e um deles era Jônatas. E Jônatas, filho de Saul, por mais que Saul perseguia Davi em vida, Jônatas, filho de Saul, passou a amar, gostar de Davi. E quando Saul ele morre, né? Davi também, Jônatas também ele morre. Mas entre Jônatas e a casa, né? Entre Jônatas e Davi tinha uma aliança, porque por mais que o seu pai o perseguia, eu quero explicar para que você entenda o que eu vou liberar para a tua vida e que eu vou te alertar, que você vai ficar alerta, né, através da palavra de Deus.
E Jônatas, em vida, fez uma aliança com Davi. Mas Jônatas morre, Saul morre, o reinado de Saul acaba. E eu quero te dizer algo, aliança feita, jamais quebrada. A aliança pode ser esquecida pelo homem, mas jamais quebrada por Deus. E jamais esquecida pelo próprio Deus. Talvez você esteja me assistindo ou irá me assistir e você pensa que a aliança que você fez por hoje você não está honrando, né, os compromissos, você não está na casa do Pai, ou você não está, né, fazendo o que você fazia antes, honrando a sua aliança, você possa se pensar que a sua aliança está quebrada. A sua aliança, ela não está quebrada. Porque a aliança que você fez não foi com teu patrão, com teu gerente, não foi. A tua aliança não foi com o homem na terra, a tua aliança foi com Deus. E uma aliança feita com Deus, jamais quebrada por Deus e esquecida por Ele. E você pode esquecer da aliança que você fez com Deus, mas Deus, ele não esqueceu, e Deus, ele não quebrou essa aliança, Deus não quebrou esse pacto que você fez com ele com você. E a Bíblia vai dizer que quando Jônatas morre, existe essa aliança, existe esse pacto entre Davi e a casa de Saul. A Bíblia vai dizer que ao decorrer desse tempo, você que está entrando nessa live, permanece nessa live que eu vou te alertar de algo, né? Um sentimento que talvez você pensa que é normal por ter expandido no coração do homem, ou que você não está sabendo lidar, da onde está vindo, por quem você está sendo alvo. E eu quero liberar algo, mas eu quero te explicar para que você entenda por que você está sendo alvo de inveja e como descobrir. E a Bíblia vai dizer que ao decorrer do tempo, Saul, depois da morte de Saul, Davi toma o reinado. Davi senta no trono e começa a reinar Israel. Mas a aliança que foi feita está intacta entre Davi e a casa de Israel. Mas tem Jônatas morreu. E agora fica Mefibosete. Quem é Mefibosete? É filho de Jônatas, neto de Saul. Porque Jônatas existe nessa história. Porque quando Israel estava enfrentando toda aquela guerra, Mefibosete, filho de Jônatas, era um bebê, era uma criança, assim a Bíblia diz. E quando a babá dele, uma mulher que cuidava dele, ouve falar da guerra, ouve falar das mortes que aconteceu ali, a Bíblia vai dizer que aquela mulher imediatamente pega Mefibosete, ainda criança, bebê, no seu colo e sai ali correndo para esconder Mefibosete, um das linhagens de Saul, né? Da guerra, para não ser morto, porque o intuito, né, dos guerreiros inimigos de Israel era acabar com a linhagem de Saul, né? E quando essa mulher pega a Mefibosete e coloca no colo, a Bíblia vai dizer que ela sai correndo e nessa correria, nesse desespero, ela deixa Mefibosete cair dos seus braços, e nessa queda Mefibosete quebra ambos os pés. E nessa dor e todo esse sofrimento de Mefibosete, né, em meio a essa queda, esse processo, aquela mulher não desistiu de Mefibosete. Ela mesmo assim, ela levanta, eu posso já ver, entrar nessa história e ver aquela mulher pegando, tendo que levantar, porque talvez ela deu um tropeço, ela caiu, ela se desesperou naquele momento, e ela também quis se levantar
para pegar alguém caído, aleijado de ambos seus pés. Era quem? Mefibosete. E ela pega aquele menino e sai daquele território que estava em guerra e vai para a terra de Lodebar. E quando chega na terra de Lodebar, ela deixa, né, o filho de Jonathan e o filho de Jonathan, neto de Saul. E aquele menino, ele cresce, mas aquela queda que ele tomou deixou ele aleijado. Talvez você que está ou que irá me assistir nesta live, você está como um Mefibosete da vida. Alguém deixou você cair. Alguém que era para ter cuidado de você, como você deveria ser cuidado, não teve todo esse cuidado e hoje você se encontra como Mefibosete. Talvez alguém que você se apoiava te deixou no meio do caminho. Talvez alguém que segurava você pelas mãos te deixou no meio do processo. E você se encontra como Mefibosete e você não está entendendo nada, né? Mas quem te deixou se apressou em te deixar. Quem te deixou, né, não teve a capacidade de enfrentar a guerra com você e fez como aquela mulher, né, caiu, deixou você cair. Mas a diferença entre alguém que te abandonou e te deixou só num processo é que a diferença grande é que aquela mulher, ela pegou Mefibosete, né, e saiu ainda criança. E quantas pessoas aí segura na tua mão e diz que tá com você? Quantas pessoas aí seguram nas tuas mãos e diz eu vou contigo? Mas quando você tá passando por um processo doloroso, por um processo, um deserto, um vale, é o primeiro te abandonar. É o primeiro te deixar no meio do caminho. Mas eu quero aproveitar e abrir aspas para te dizer, Deus, ele vai levantar pessoas que mesmo você caindo, vai ter o caráter e a coragem de dizer, eu te carrego no colo. Mesmo você ferido, mesmo você quebrado, mesmo você triste, mesmo você ferido como Mefibosete, eu não vou te deixar aqui no meio do caminho, eu vou levar você comigo. Foi isso que aquela mulher fez com Mefibosete. E tem pessoas aí pegando na sua mão e dizendo eu vou contigo, mas quando chega lá na frente e vê que a guerra travou, deixa você para morrer no meio da guerra. Mas Deus está dizendo, eu estou levantando alguém para te ajudar no meio desse processo. E vamos entender que, né, eu quero chegar na chave tema, a chave da inveja. A palavra-chave, né, o tema-chave dessa palavra é sobre a inveja. E aí vai, Mefibosete, ele cresce e eu creio que ali ele constrói família, né? Ele cresce ali em Lodebar e chega uma certa época que Davi ainda no seu reinado, como eu acabei de ler em 2 Samuel capítulo 9, né? Lembra da aliança que ele fez com a casa de Saul. Mas Saul morreu, Jonathan, que amava Davi, né, morreu. Quem Davi deveria honrar esta aliança? Com quem Davi deveria honrar esta aliança? Né? E aí vamos ler para entender novamente aqui, que diz assim, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. Eu quero entrar aqui nesse tema, que nessa parte que é um tema muito importante. Vejamos aqui que Davi, ele lembra da aliança que foi feita com Jonathan. E ele não sabia por onde começar a honrar essa aliança que ele fez, esse pacto. E Davi, ele decide honrar, mas tinha alguém oculto, né?
talvez aos olhos de Davi tinha muitos ali que poderia ser honrado. Muitos ali com boa aparência, andando com seus próprios pés, que poderia ser honrado. Aí Davi diz: ainda existe alguém da casa de Saul, né? Para que eu haja de beneficência. Porque ele manda chamar Ziba. Ziba vem. E quando Ziba vem na presença do rei Davi, aí Davi dirige essa palavra, essa pergunta para ele: Ziba, existe alguém ainda da casa, da linhagem de Saul, para que eu use de beneficência? Olha o poder da palavra, para que eu use de beneficência. Aí entra o Ziba na história. Aí quando Davi se dirige a essa pergunta a Ziba, ele diz assim: ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés. É aí que entra o tema cuidado com a inveja. Você vê que Davi, que Jônatas, criança, cai no colo da aba, da babá, fica aleijado, mas mesmo assim é pego novamente por ela e é deixado em Lodebar, terra de escassez, terra de esquecimento, de tristeza e de dor. Mas em meio a essa queda, ele não morreu, ele cresce. E vamos entender que Davi diz assim: eu vou honrar. Deve existir alguém cujo seja da linhagem de Saul que eu vou honrar para esse pacto. Aí chama Ziba. Ziba vem e diz assim: olha, rei, existe alguém, existe um. O nome, né? Ainda existe um. Filho de Jônatas. Ambos aleijado dos seus pés. Eu quero que você entenda o sentido e o poder dessa palavra, tanto de Davi, tanto de Jônatas, de Ziba. Há ambos um peso nesta palavra. A palavra de Davi e a palavra de Ziba. Ziba é o poço da inveja. E Davi é a fonte da beneficência nessa história. Davi pergunta a Ziba, diz assim: Ziba, tem alguém? Ele diz: tem um. Ele é tão miserável, que ele é tão arrogante, que ele não tem nem desejo de dizer para o rei o nome do filho, né, de Jônatas. Ele diz: tem um. Ele não faz nem questão de citar o nome de Mefibosete na presença do rei. Além de ele dizer tem um, ele diz assim: esse um é aleijado dos 2 pés. Eu posso ver Ziba dizendo assim: como o rei Davi não perguntou a qualidade, né, e os defeitos de quem ele poderia honrar. Ziba diz: eu vou saber falar, eu vou usar astúcia nas minhas palavras, para que o rei entenda que o homem, cujo homem ele quer agradar,
ele quer colocar na mesa, não presta, não vale nada, não serve nem para andar. Não tem aparência, não tem formosura, não tem status. Aí ele diz assim: o cabra rei é aleijado. Existe, mas não serve. Existe, mas não tem aparência. Não tem postura para sentar numa mesa com a sua rei. É aleijado. Ziba aqui é o poço da inveja. Medo de perder a cadeira para Mefibosete. Medo de perder as vestes que ele vestia para Mefibosete. Medo de perder a posição, de ver alguém entrando, abrindo para ele entrar e voltar para uma posição de ter que abrir a porta para Mefibosete entrar. Ziba aqui é o poço da inveja. É o poço de uma frustração e medo. Medo de perder o lugar que ele ocupava. Mas se você for mergulhar na palavra, você vai entender que até o lugar que Ziba sentava não era dele. Ziba ocupava o lugar de Mefibosete. Tem pessoas que jogou sujo. Tem pessoas que joga sujo até hoje. Porque sabe que a cadeira que ele está, ou que ele está sentado ou sentada, era para ser sua. Tem pessoas que jogam sujo até hoje, porque sabe que aonde ele está ocupando era para você estar. Jogou sujo para te tirar de cena. Uma coisa que Ziba não precisou, porque Mefibosete cai. Mas tem pessoas aí aproveitando da tua queda, aproveitando do teu momento para se promover. Tem pessoas aí aproveitando do cenário que você está vivendo para se promover em cima de você. E está como Ziba. Até fala bonito. Tem palavras concretivas ao respeito do momento que você está vivendo, da situação que você está passando, para ser promovido ou não perder a promoção. Mas não esqueça que eu comecei essa live te dizendo que a aliança que você fez com Deus, você pode até esquecer, mas não está quebrada. E malmente sabia Ziba que a aliança, o pacto que Davi fez com Jonathan não estava quebrado. Só estava momentaneamente esquecido. Mas um dia, Deus bateu na porta do coração de Davi e disse: lembra do pacto com a casa de Saul? Tem alguém que deveria estar sentado na cadeira que era a dele. Tem alguém que deveria estar vestindo vestes que era para ele. E comendo na mesa que é para ele, que era para ele estar comendo, mas não está sentado na mesa,
não está vestindo as suas roupas que era para ser sua, ocupando a cadeira, o seu lugar que é seu por direito. Tem alguém, Davi, que está onde não deveria estar, enquanto outros estão ocupando lugares que não era para ser ocupado por eles. Lembra agora da aliança. A Ziba diz: tem alguém aleijado. E a gente vive dessa maneira, cercadas de pessoas como Ziba. Tem medo de perder o lugar, tem medo de perder cargo, tem medo de perder posição, como Ziba. Medo de perder. Aí começa a apontar os teus defeitos. Começa a apontar as tuas dificuldades. Tem pessoas como Zibas. Nós vivemos em uma época, nós vivemos em uma era que estamos cercados de Zibas. E vou te dizer algo, sem medo de errar. Muitas das vezes está dentro da nossa própria casa, do nosso próprio convívio. E você não está se alertando de onde está vindo a inveja. E por quem você está sendo alvo. Ziba, ele vai sempre apresentar para alguém que queira te abençoar. Ziba, ele vai sempre ter algo para distorcer, para tirar alguém de cena para não te ajudar. Ziba, ele vai sempre usar aquelas palavras que mostrem para a pessoa os teus defeitos, não as tuas qualidades. Ah, mas chame, marque aí a agenda, ele é pastor. Mas a Ziba entra, mas ele é pastor, mas é isso. Mas é aquilo. Eu quero conhecer. Marca aí uma agenda. É pastora. É missionária. Ah, mas isso, mais aquilo. Ziba vai sempre apresentar um mais na tua história. E sempre o mais será o mais não presta. Cuidado com Ziba. Ziba, ele não se alegra com a roupa que tu compra. Ziba, ele não se alegra com o carro que tu conquista, com a moto que você consegue comprar. Se você comprar um carro hoje, você estiver sendo alvo de inveja por esse sentimento malicioso que operou no coração de Ziba, diga para a pessoa: comprei um carro vermelho. Logo ela vai dizer: carro vermelho é feio, eu gosto de branco. A inveja, meu irmão, quem tem inveja de você nunca vai dizer assim: estou feliz pelo teu sucesso. Compre uma casa e diz que é de 2 quartos. Se você está sendo alvo de inveja por essa pessoa, imediatamente ela vai dizer: eu prefiro uma de 3 quartos. E se você comprar uma casa que não tem uma suíte, ela vai lhe dizer logo: é pequena porque não tem suíte. Cuidado com a inveja. Não leve esse sentimento como um sentimento normal e comum para a sua vida. Tire da sua estrada, Ziba. Tire do seu caminho, da sua vida, Ziba. Ah, mas eu não sei como tirar ele. Procure um escape. Se você não tiver como tirar, você vai se retirar de perto dele.
Porque esse sentimento chamado inveja, ele não é um sentimento comum, ele não é um sentimento normal. Ele é um sentimento que tem avançado no coração da humanidade. Mas ele não é sentimento comum. A inveja, ela mata. A inveja é pior do que a feitiçaria. Talvez você comprou um carro e não tem nem 6 meses. Você está 24 por 48, ajeitando o freio, trocando um pneu. A casa que você comprou não está dando certo para você morar. Você está sendo alvo de inveja. Saiba lidar com a inveja. Entendendo aqui, quando ele vem com um sentimento e pensamentos de tirar Ziba de cena, o rei diz, manda chamar. E Ziba, ele teve que ir até Mefibosete, pegar os seus cavalos, porque antigamente não era Uber, era cavalo mesmo, carruagem, e ir até a terra de Lodebar buscar Ziba. Sabe o que eu entendo aqui? É que pode até te invejar, tentar tirar você de cena, para o cenário, você não viveu o momento e você não viveu o cenário que Deus tem preparado para você. Fala mal hoje, fala mal amanhã, mas vai ter que citar teu nome, cedo ou tarde. Ziba, ele engole o ódio, de forma que ele nem consegue citar o nome de Mefibosete na presença do rei. Estão tentando esconder a tua identidade. Estão tentando não citar o teu nome aonde tu deveria ser citado e aprovado. Mas não esqueça que eu comecei essa live te dizendo: a aliança entre você e Deus pode até estar esquecida por você, mas por Deus ela não está nem quebrada e nem esquecida. E entendemos aqui que quando Mefibosete ele é trazido por Jonathan, ou perdão, por Ziba, Ziba perde a posição que era dele. Ziba perde a posição que ele ocupava. É tão verídico que a Bíblia diz que quando Mefibosete é trazido e Davi honra a Mefibosete, cumpre a sua aliança, zela do seu pacto, a Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele senta, ele ocupa o lugar que era dele. Ele ocupa o lugar que Mefibosete estava ocupando de intruso. Talvez ele jogou sujo, tirou alguém de cena, fez a reunião para sentar no lugar de Mefibosete e o rei aprovou. Mas chega, tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo debaixo do céu. E a vez de Mefibosete chegou, a honra de Mefibosete chegou na vida dele. E a hora de Ziba entender o seu devido lugar também chegou. Então não se preocupa. Vai chegar um tempo que Mefibosete, vai chegar um tempo que Ziba, ambos entenderão o seu lugar aqui nessa palavra. E na sua vida não é diferente. Ah, mas tentou puxar meu tapete. Eu soube, eu ouvi falar que falou mal de mim para A, falou mal de mim para B. Espera com paciência. Salmo 40. Vai chegar um tempo
que Deus ele vai mostrar o devido lugar de quem usa a sua língua para te defamar às escondidas. Porque ai daquele que te defamar às escondidas. Ai, o ai de Deus dói. E chegou um tempo que Mefibosete Ziba empurrando, tentando morrer naquela posição ali que não era dele. A Bíblia vai dizer que chega um tempo que Ziba, ele teve que entender o seu devido lugar. Porque quem nasceu para ser servo, vai ser sempre servo. E quem nasceu para ser servido, vai morrer sendo servido. Foi o papel de Mefibosete aqui. Caiu, se quebrou todo, cresceu no lugar que não era para ter crescido, longe da sua linhagem. Mas um dia, Deus ele lembra da aliança, através de Davi. Ó, bateu na porta do coração de Davi. Davi, lembra da aliança. Deus vai parar o tempo para lembrar das promessas que ele te fez. Porque homens não cumprem. É difícil você ver alguém te prometendo algo grande e cumprir. Você pode até passar um zap, lembra, fulana? Lembra? Aí fulana diz, não esqueci. E tem muita gente, e muitas das vezes, para não ser lembrado de novo, te bloqueia, meu irmão. Te deleta das redes sociais. Mas o Senhor está dizendo hoje, você não vai precisar lembrar. Deus vai de encontro com essa pessoa que te prometeu algo e não cumpriu. Mas eu quero te deixar, abrir aspas para deixar uma palavra para você. Que maldito é o homem que confia no homem. Então vamos entender que logo a gente ouvindo aqui, a gente entendemos que Deus ele está honrando alguém que era para ter crescido na honra, mas devido às guerras, devido às quedas, devido às batalhas, cresceu em Lodebar. O que eu entendo aqui é que Mefibosete, ele cresceu em Lodebar, mas não deixou de crescer. Mefibosete cresceu aleijado, mas não deixou de crescer. Cresça honestamente. Cresça honestamente. Ah, mas como eu vou crescer honestamente ferida? Como eu vou crescer honestamente ferido? Quebrado? Alguém me deixou? Alguém fez com que eu caísse? Não teve cuidado de mim. E além de me derrubar, me deixou no meio do caminho. Aí Deus está dizendo, cresça honestamente. Mefibosete cresceu. Caiu, mas cresceu. Aleijado, mas cresceu. Esquecido, mas cresceu. Em Lodebar, cresceu. E quando estava crescido, Deus disse, é hoje que eu vou lá. Deus desceu lá, em Lodebar, e buscou alguém que cresceu honestamente. Ziba? Ziba não. Talvez Ziba já estava, crescidinho. Filhos, esposa, casa boa, cadeira acomodada, mas cresceu, sabendo que tinha alguém precisando de ajuda e não ajudou. Cresceu sabendo que ali onde ele estava não era o lugar de ele crescer. Cresceu. Ziba, se você for mergulhar na palavra, você logo vai entender que Ziba, ele cresceu. Mas quando chegou um dia, a árvore que cresceu foi cortada dentro do reinado de Davi. Então não se preocupa.
com quem está crescendo desonestamente. Não se preocupa com quem está crescendo porque conseguiu puxar o teu tapete, falar mal de você, engolir o teu nome e não citar. Deixa crescer. Um dia, Deus, ele vai mostrar o seu devido lugar para Ziba. Mas enquanto isso, cresça. Cresça cuidando de você. Depois, alguém está me respondendo aqui nas lives, depois eu vou dar uma olhadinha. E cuidando de você e sabendo lidar com as invejas. E sabendo lidar com os invejosos. Tire eles do teu caminho. Tira eles do teu cenário. Tem situações que Deus ele não vai fazer como fez com Ziba. Cortar Ziba depois que crescer. Tem situações que aí agora, você pode tirar. Deus já te deu autoridade. Tá o cajado na mão de Moisés. Aí Deus diz assim, para que esse cajado, Moisés? Usa, toca aí nas águas e diga ao povo que marche. Tem coisas que Deus não resolve. Tem coisas que você já teve autoridade de Deus para que você resolvesse. E logo entendemos que a inveja é algo que você consegue discernir. Porque o povo hoje, a maioria, estão tão contaminados, tão sujos, tão pecaminosos, que eles não escondem mais inveja. Eles deixam para que você veja mesmo. E você vê no corte. Chega uma certa etapa no livro de Esté, que logo sabemos a história de Esté, que na época do rei Assuero, que o rei Assuero começou a crescer, o seu reinado dominava ali mais de 120 províncias, desde da Etiópia, a Ásia. Esté, primeiro em diante, você vai saber dessa história. E ele decide fazer um banquete, convidar homens e todo mundo. Foi banquete de dias e chegou a certa... já no final do banquete, o rei Assuero, já embriagado de vinhos, ele manda chamar Esté. A rainha Vasti. A rainha Vasti estava separada dele, em outro canto, fazendo talvez banquetes para as outras mulheres, porque naquele banquete as mulheres não podiam aparecer. E a Bíblia vai dizer que o rei Assuero, já nos últimos dias de festa, embriagado, ele manda chamar a rainha Vasti, e a rainha Vasti, ela recusa. Para que você entenda como foi que entrou Esté. Aí, quando ele ouve o convite, né? Ele faz todo aquele drama, manipulado pelos seus empregados que o servia para fazer, como é que diz? Ele é manipulado para fazer, né, ali um édito, né? Um inventário para que ele viesse dominar essa humilhação que a rainha Vasti fez ele passar. E ele ainda embriagado, ele conseguiu, ele foi, né, manipulado por aqueles homens, que talvez, né, já não tratava suas mulheres bem dentro das suas casas, e aproveitou a fraqueza do rei Assuero para levar um poder para sua casa, né? E ali foi feito o édito, né? Pelo rei, assinado, carimbado pelo seu anel. A rainha Vasti não foi. Muitos criticam a rainha Vasti, mas eu, pela graça e misericórdia, eu comungo, eu leio a palavra. Quando eu vejo que a rainha Vasti, ela recusou um convite, porque ela foi chamada na presença do rei para ser mostrada como exposição a sua honra, seu caráter, o seu corpo,
A rainha Vasti, ela recusa, e se eu tivesse num lugar dela, também recusaria. Sabe por quê? Porque é melhor perder cargo e posição, mas manter caráter e manter postura. Porque o rei Assuero não convidou no primeiro banquete que ele fez? Porque o rei Assuero não convidou a rainha Vasti na primeira taça de vinho, como sua esposa, que ele tinha tomado? Por quê? Ele deixou se embriagar, como diz o cachorro lamber a boca, né? Feito do que fez, o que bem poderia, para já nos falérios da festa dizer assim: chama minha esposa, a rainha Vasti. Por quê? Ele fez isso? Porque não entrou num banquete dada as mãos com sua esposa. A rainha Vasti, logo quando ouve, recebe o convite e diz: eu não vou. Eu posso ver a rainha Vasti dizendo assim: eu posso perder cargo, coroa e cadeira, mas eu não perco caráter. Se for para no outro dia eu estar falada, porque eu fui mostrada como uma exposição, eu prefiro perder, mas eu não vou. Eu aprovo o não da rainha Vasti. Perdeu, mas se você for comer rolo, lá na frente Deus lembra dela. E entendemos que ainda falando em honra, teve todo esse cenário e Esther, ela entra. E quando ela entra nessa história, ela descobre uma conspiração. Ela descobre uma emboscada. Ela descobre uma armação de Amã contra Mardoqueu ou contra o povo judeu. Sabe por quê? Porque também Amã deixou o sentimento do ódio e da inveja tomar conta de si. Porque toda vez que ele entrava, Mardoqueu praticamente vivia na porta do palácio. Toda vez que ele entrava, todo mundo honrava ele, né? E aquela posição de bem-vindo, mas Mardoqueu não. E isso, por Amã ser alguém, o braço direito do rei, ele se sentia afrontado, né? E ele decide fazer uma forca, ele decide se juntar ali para matar Mardoqueu. A inveja da postura de Mardoqueu. Porque Amã estava crescendo lá dentro no reinado. Estava crescendo, mas estava crescendo se sujando. Amã estava sendo reconhecido, mas era um homem sujo, um homem sem caráter. Mardoqueu não. Mardoqueu estava lá, ó, na porta do palácio. Não estava sendo lembrado e nem reconhecido pelo rei. Mas ele estava crescendo, porque dentro dele crescia uma estrutura espiritual para não se prostrar diante do homem. E chega uma certa época que aquele ódio, aquela inveja de Amã, porque, meu irmão, muitas das vezes as pessoas podem ter carro na garagem, casa boa, emprego bom, e você não tem nada, mas ela te inveja pelo que você é. Foi assim a vida de Amã contra Mardoqueu. Mardoqueu não tinha nada, nem braço direito do rei Assuero Mardoqueu tinha. Mas foi odiado, perseguido por alguém que estava acima dele. Por alguém que estava acima de Mardoqueu. Mardoqueu foi odiado, perseguido, caçado por alguém que nem estava inferior a ele. Olha para cá. Não é o que você hoje possui. Não é pelo que hoje você tem, é pelo que você é. Tem pessoas que tem tudo, mas quer ser você. De alguma forma, quer ser você. E
para essa live não ficar muito longa, eu quero finalizar. Entendemos que a rainha Esther se junta para jejuar, fazer jejum. Mardoqueu descobre a conspiração, avisa Esther, Esther junta as mulheres, o povo ali faz jejum. Manda recado, né, para o povo judeu para jejuar, porque ela também iria jejuar. Para que você entenda e não pensar que eu estou distorcendo a palavra. Mas a forca já estava armada, já estava preparada por Amã contra Mardoqueu. Mas chega uma certa trajetória ali de Amã crescendo e odiando alguém que estava inferior a ele, que o rei diz assim: olha, Amã, o rei perde o sono, lê os livros das crônicas e vê que Deus deu livramento a ele através de alguém. E foi através de quem? De Mardoqueu. Que Mardoqueu descobre que alguém tentou matar o rei. Mardoqueu vai lá e dá livramento ao rei. Deus através de Mardoqueu. Aí chega uma certa época e Deus disse assim: eu vou agora honrar esse cabra. O rei Assuero perde o sono. Tem gente que não lembra teu nome e muitas das vezes lembra e nem quer citar. Mas vai chegar uma época que vai ter até pesadelo, nem dormir vai conseguir, mas vai ter que citar teu nome. Não sei aonde vai ser, mas vai citar teu nome, vai lembrar de você. E entendemos que o rei Assuero diz assim: isso aqui também é inveja. O tema é elaboradamente inveja. Alguém, o rei Assuero perde o sono, lê os livros da crônica e vê que alguém deu livramento. Mas o nome de Mardoqueu não estava lá. Não estava lá. Aí a Bíblia diz que o rei Assuero diz assim: Amã, porque era braço direito. Não, perdão. O rei Assuero lê o livro e vê que Mardoqueu, Deus deu o livramento a ele através de Mardoqueu. E Amã chega na presença do rei e diz assim, e o rei diz assim: fala aí, Amã, o que eu devo fazer com um homem que eu decidi agradar, honrar? Aí logo ele crescendo sujo, com seu coração sujo, ele diz assim: o rei está falando comigo. Não poderia ser outra pessoa. Não poderia, mas vai ser, viu? Aí o rei diz assim: fala. E ele diz assim: rapaz, dê a melhor posição. Dê a melhor honra que você poderia dar. Dê coroa, dê vestes reais. Escolhe aí o melhor sapato que tiver. E o cavalo? O melhor cavalo. É daqueles cavalos que o rei tinha, que não andava aquele desespero, ele andava marchando, ó, passo lento. Essa lentidão era para ter a oportunidade do povo ver o homem sem perder nenhum cenário. Aonde alguém passava montado em cima desse cavalo, não tinha por que ninguém perder o cenário de honra. Aí ele diz: escolhe o melhor cavalo, escolhe a melhor veste, escolhe o melhor sapato, bota a coroa, manda alguém montar ele no cavalo e puxar ele o cavalo pela cidade e gritando, puxando um cavalo e gritando, com um homem em cima que você deseja honrar. Esse é o homem cujo rei veio agradar. Aí o rei Assuero diz assim: pois bem,
Vai lá na porta do palácio, procura Mardoqueu, porque hoje chegou o dia dele. Você entendeu aqui? Deixa crescer se sujando, deixa crescer tentando tapar o sol com a peneira, puxar tapete, deixa crescer tentando ou muitas das vezes te perseguindo, armando ciladas, emboscada contra a tua vida. Deixa. Quem é protegido, meu irmão, minha irmã, é protegido. Tem momentos na tua vida que Deus ele não vai te livrar da cova, mas vai te dar o livramento dentro da cova. Tem momentos na tua vida e nas nossas vidas que Deus ele não nos livra da fornalha, mas ele não nos deixa queimar. Aí Amã teve, cheio de ódio e inveja. Aí que eu posso ver que a inveja de Amã aumentou. Botar as melhores vestes Mardoqueu, os melhores sapatos e a coroa. E sair pela rua com os melhores cavalos. O cavalo não andava desesperado, não. Porque o cavalo era um cavalo bom. Ele andava assim marchando, ó. Porque aonde passasse, o povo tinha que ver o homem que o rei estava agradando. Pois bem, Mardoqueu sai pela cidade, Amã sai pela cidade fazendo propaganda de Mardoqueu. Alguém que não citava o nome de Mardoqueu. Alguém que fez uma forca lá no fundinho da casa dele, na casa dela. Pensando que é para tua cabeça, né? Não. Antes de provar da própria forca, vai fazer propaganda com teu nome. Vai reconhecer que Deus é na tua vida. E o fim de Amã, Deus cortou Amã, cresceu, sem caráter, sem humildade, ferindo quem não deveria ferir. Mas chegou um tempo que Deus disse, está na hora de cortar. E cortou. Agora eu fico me perguntando qual é a necessidade de Amã ter ódio e inveja de Mardoqueu. O cara não deveria deixar Mardoqueu quieto no lugar dele. Um homem inferior, judeu. Vai escolher logo ter inveja de alguém inferior. E ódio de alguém que não estava ao nível financeiro dele. Então, é isso que você tem que entender nessa palavra. Cuidado com as invejas. A história é longa, mas eu peguei um tema também importante no livro de Esther, para vocês saberem lidar com a inveja. Para você saber de onde está vindo e de quem você está sofrendo essa inveja. Se for de fechar as portas, fecha a porta. Não abra a porta da tua casa para todo mundo. Seja crescidinho e seja crescidinha. No início da minha fé, eu era muito para frente, muito aberta, confiava em todo mundo. Eu ria demais. Sabe que uma pessoa ri demais era eu. Eu ria por tudo, meu irmão. Eu tomava as dores de quem estava ferido por qualquer motivo. Mas eu apanhei tanto nessa vida.
falo tanto porque eu não quero mais apanhar, sabe? Se eu ver que vem alguém de lá com um cacetete na mão para me bater, cai fora. Na minha vida, não. Nem visita, nem de visita, tu entra na minha vida. E me trouxe uma experiência. Que hoje eu olho para quem e quem merece. Porque nem todos merecem ver seu sorriso. Nem todos. Porque a maioria não está alegre com não está alegre com tua vitória. A maioria se alegra quando vê a tua derrota. Mas Deus, ele vai começar a abrir os teus olhos para tirar pessoas do teu caminho que você deveria já ter tirado há muito tempo e você não está vendo. Porque muitas das vezes, falo por experiência própria, a gente leva tão na inocência que a gente não consegue ver. A gente mantém na nossa vida. E aí é que a gente se dá mal, sabe? Então Deus, eu tô contando isso porque eu passei por essas experiências. E hoje eu peço a Deus para que Deus, ele me mostre com quem eu devo andar. Apesar que sabemos que a gente que carregamos essa experiência, entendemos logo que a gente temos que andar só. Se a gente não tiver um parceiro, marido ou mulher, a gente temos que andar só. Só confiar em Deus. Porque mais do que porque Amã está aí disfarçado atrás de roupas caras. Amã está aí disfarçados atrás de roupas caras. Amã está aí disfarçado com seus sapatos sociais. E Zibas está aí, disfarçados, ocupando lugares que não era para ele ocupar, que nem dele é. E essa experiência eu venho adquirindo muito na fé mesmo, na fé. Eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro, na videira, sabe? Aquela árvore que balança, recebe as pedradas de lá, mas está de pé. Eu já ajudei pessoas que hoje eu não me arrependo. Eu falo aqui com meu esposo que eu não me arrependo de um copo de água que eu dei. Eu não me arrependo de um copo de água que eu dei. Mas hoje eu não quero vínculo mais nenhum na minha vida. Perto de mim eu não quero mais. É isso aí. Eu acostumo ensinar, né, nas minhas pregações, então, quando o tema é voltado para isso, que tem uma passagem bíblica que Deus diz, Jesus, ele diz, quando você tomar numa face, dê em outra. Mas se você não está preparado para você tomar nas duas faces, você vai dar uma face e vai esperar para você tomar na outra? Sai de cena. Sai de cena. Porque assim você não vai machucar ninguém. E aquele um tapa que você tomou na sua cara, você vai levar como experiência para você não apanhar de novo. Você não vai precisar da segunda face.
E o Evangelho ensina muita coisa. A palavra de Deus, ela ensina muita coisa. Ela ensina coisas que a gente nem sabia como aprender, né? Tem coisas que você pode fazer a melhor faculdade que existe. Você pode adquirir um melhor diploma, o maior desejado, mas tem coisas que você só aprende na palavra. Tem pouco tempo, né, que eu vi sofrer uma ingratidão. Isso também é testemunho. Eu apoiei uma vida, que eu não vou citar o nome aqui, e eu peguei essa vida assim, sabe? Cheia de lama, escama, no lamaçal do pecado mesmo, sabe? Lambuzada, sofrida, ferida, frustrada, infeliz. E eu olhei para ela e disse assim: a sua causa é a minha causa. Traída, enganada, traída no relacionamento. E eu olhei para ela e disse: a sua causa é a minha causa. E abracei mesmo. Chegou uma certa época que sentou na minha mesa, comeu do meu pão. E Deus, ele começou a me usar para profetizar na vida dela. E Deus, ele trabalhou muito na vida dela. E aquela pessoa que o traía 24/48 saiu da vida dela. Fiz campanha e disse: ele vai sair. E não vai demorar questão de nem de 6 meses. Se cumpriu. E eu abracei mesmo, sabe? Sofreu no momento que saiu. Mulheres sabem como é, por mais que Deus está dizendo, eu vou tirar, quando Deus tira, começa a chorar, não entende. Mulheres sabem do que eu estou falando. E aí o que é que aconteceu? A pessoa se ergueu espiritualmente, desceu as águas. Era uma das pessoas que eu mais confiava ali do meu lado. E nesse processo de lapidação, de Deus abençoar ela através, né, de muita oração. E ela veio se casar. Ela se casou com, digamos assim, com pé na cova, no espiritual. Pé na cova. Fui contra, porque Deus me mostrou que não valia a pena. Mesmo assim, por mais que a gente dá conselho, entrou a carnalidade e se casou com esse pé na cova no espiritual, né? Em todas as áreas, para dizer a verdade. E eu amava ela em todos os termos, sabe? Hoje o meu amor é pelo próximo. Olho ela como um próximo, amor de próximo. Mas aquela amizade de praticamente como irmã, irmã assim, mãe, não tenho mais. Deus, graças a Deus, quero ver o bem dela, mas o amor que eu sinto por ela é o amar o teu próximo como a ti mesmo. Só esse amor. E entendemos que ela se casou com ele, né? Por muita conversa, dei conselho a ela, aconselhei bastante. E por gostar muito dela, participei até do casamento. Isso aqui é um testemunho para você entender. Aonde, né, você deve meter suas mãos. É isso mesmo. E logo quando ele levou ela para o altar, ele cortou o vínculo, disse que não queria ela com a gente, comigo, perto do meu convívio, das pessoas que ali comigo estavam. Sabe, fez como Ziba, fez como Naamã, né? Jogou conversa fora, saiu por aí, como hoje, infelizmente, está acontecendo, né? Hoje eu tô blindada. O que vim para mim, bateu, voltou, não fica. Hoje eu estou blindada. Antigamente eu sentava e chorava, me desesperava.
Hoje eu estou blindada. E para concluir, o que é que acontece? Cuspiu. Foi tão desumana, que eu não vou dizer que ela cuspiu no prato, não. Ela cuspiu na minha cara. E caiu fora. Né? Depois de dizer assim, eu cuspo e não tô nem aí. Não fez nada por mim. Aí também botei no seu devido lugar e bloqueei. Tirei contato exclusivo. Né? E deixei para que Deus viesse tratar. Aí, né, como já estava quase um pé na cova, perdeu o emprego, nem se fala qual é a vida que os filhos estão vivendo, né, que eu não quero citar aqui, Deus que me livre. Sabe, a gente vê outra, Deus ele começa a reter, né, não cresça sujo, não cresça diminuindo ninguém, não cresça querendo tirar teu irmão de cena, porque um dia Deus te corta. E aí, passado o tempo, muito remorso, sabe? Que Deus me mostrou que o remorso está tomando conta dela, porque ela não vai ter mais acesso à minha vida. E procurou outro zap, me chamou no zap, me deu a paz. Eu olhei e disse assim, não, impossível. Porque quem declara a guerra comigo não quer paz. Quem declara a guerra com meu nome não quer paz. Aí olhei lá, tava, lá ficou. Aí eu disse, eu vou deixar aí umas 2 horas para ver se realmente é isso que a pessoa quer. Porque se me deu a paz, queria conversar comigo, né? Não foi questão, meu irmão, de 1h30. Como eu não retornei, bloqueou e apagou a mensagem. Eu digo, vai em paz. Não me procure. Não quero que você tenha mais acesso à minha vida. Não tem como a gente saudar com paz alguém que declara a guerra contra nós. Ou você é da paz ou você é da guerra. Mas e aí, o que é que eu faço? Segue a sua vida. Tira Ziba. Tira Amã da sua vida. Pega essa experiência e sabe lidar com as invejas. Né? Sabe lidar com as invejas. E sem falar que esse rapaz que ela casou, tá aquele processo, até emprego, meu irmão. Até emprego que não tinha, teve. Né? Então, são coisas que você faz hoje. Não se arrependa do que você fez ontem e o que você fez hoje. Mas se hoje você não está sendo reconhecido ou não foi, corta vínculo. Tire, não deixe ter mais acesso à tua vida. Porque você sempre vai ficar ali sofrendo. E vai chegar uma época que você, se você não tirar hoje, você é capaz de morrer. Quando Saul estava reinando, que Deus, em uma peleja, fugiu da memória toda a história, mas teve uma guerra de Saul contra um inimigo, né? Quem conhece Bíblia e está ligado possa até me lembrar. Que Deus disse assim, olha Saul, você vai, acho que foi os amalequitas, você vai guerrear e você vai matar todos os amalequitas, tirar eles de cena, você não vai deixar eles. E quando chega na guerra, quem Saul poupa? Saul poupa alguns dos amalequitas. Saul poupa alguns dos amalequitas. E os mesmos que ele poupou, que Deus disse, mata, tira de cena. Foi o que matou ele lá na frente. Foi que matou ele lá na frente. Então, eu quero encerrar isso aqui te dizendo, a carne que tu poupa hoje, pode ser a que vai te matar amanhã. Cuidado com a carne que tu poupa hoje.
Porque a carne que tu poupa hoje, quando Deus diz tira de cena e você deixa ele em cena, deixa ela em cena, é a mesma que vai querer tirar você. Né? Deus disse assim, Saul mata a todos, não deixa um. Se fosse a Malequita, eu creio que sim, me corrija aí se eu estiver errado. Ele deixou alguns vivos, né? Porque foi beneficiado, ó. Dinheiro não compra tudo não, meu irmão. Caráter não se vende. E os mesmos que ele poupou quando Deus disse tira, extermina, foi o que matou ele. Então cuidado com a inveja. Porque se você suportar o processo como Mardoqueu, como Esther, como Mefibosete, você vai chegar aí nesse patamar da vitória. Ouvir alguém anunciando o teu nome. Sem querer, mas eles vão. Mas se você não suportar, o que será de você? Tem aqui na live Marquinho, né? Tinha algumas outras pessoas. Tem alguém falando aqui, verdade, missionária. Eu estou cercado de ziba, tentando puxar meu tapete. Só oro por eles. É isso aí mesmo, ore por eles. E se você tiver aí uma oportunidade, Marquinhos, né? De tirar ele de cena, tire ele de cena, né? Se o negócio tá tão estreito você não conseguir tirar de cena, né? Se tiver a oportunidade de se sair, se saia, né? Mefibosete estava longe, mas cresceu. Mefibosete não estava em cena. Amã não frequentava, não era braço direito do rei Assuero, Mardoqueu não era braço direito do rei Assuero, né? Mas foi honrado em um determinado tempo. Então, com você não é diferente, né? E Deus, no tempo certo, vai cortar, né? Como foi, Deus me usou para falar aí nesta live para você, cortar os zibas, cortar na Amã que te persegue, né? Chega um tempo, meu irmão, que eles podem até tentar, mas chega um tempo, Deus coloca no seu devido lugar. Tem aqui Mari, né? Também Mari Matos. Como está sem perfil, não tem nem como conhecer quem é. Está assistindo. Então, que Deus abençoe vossas vidas, né? Essa live foi testemunho, foi alerta, foi uma palavra liberada do céu para você, né? Cuidado com a inveja, espere o tempo de Deus, cresça honestamente, porque no tempo de Deus você vai ser honrado, você vai ser honrada, né? E dê graças a Deus por tudo que você conquista, por tudo que você adquire, porque aí já chega um termo de você crescer honestamente, reconhecendo, né? Primeiramente, não ao homem, primeiramente a Deus, né? Eu gostei muito da sua mensagem, muito edificante. Obrigado, Marquinhos, Deus abençoe. Agradeça a Deus por tudo, né? Agradeça a Deus por todas as conquistas, né? E quando você conquistar, cuidado. Porque se você comprar vermelho, você logo já vai perceber um sinal da inveja. Ah, eu não gosto de vermelho, eu gosto de branco. Se você comprar uma casa com um banheiro, vai dizer por que não comprou com 2? Se você comprar uma casa sem suíte, vai dizer por que não comprou com suíte, é pequena. É assim, sempre o porquê,
Ah, mas eu não gosto. É inveja daquilo que você adquiriu. É inveja daquilo que você conquistou. É inveja. Não tem para onde correr. Aí já tem uma brecha de você entender que você está sendo invejada. Você está sendo invejado. Eu tenho alguém da minha família, que eu não vou também dizer qual é o grau parentesco, que tudo que eu comprava eu mostrava a ela. Tudo que eu comprava eu mostrava a ela. Me alegrava, sabe? Não era nem para exibir. Mas toda vez que eu mostrava o que eu comprava a ela, ela dizia: é feio, cafona. Aí eu entrava na esportiva com aquilo. Mas a gente vai crescendo, pegando experiência, maturidade. Com Deus, a gente vai entendendo que aí a Deus começa a abrir os olhos, que é a inveja. Aí ao invés agora de eu levar aquilo na esportiva, aquilo ali, o Espírito Santo de Deus, ele começou a fazer com que eu sentisse. Foi aí o cenário que Deus, ele diz, eu vi a Deus dizendo assim, eu vou agora te colocar em uma posição para você descobrir que você está sendo um alvo de inveja. Eu cheguei aonde eu moro, morando de aluguel. Quando eu conquistei uma casa, essa pessoa deu um jeito de toda forma, perturbando o juízo de outra pessoa da família para conseguir, de alguma forma, comprar uma casa própria. Comprou uma casa própria. Aí eu comprei essa semana, não sei que vocês aí acompanham nas minhas redes sociais. Isso aqui é testemunho, gente. Isso aqui não é exibição, não. Eu comprei uma moto, fui na loja, comprei a moto que meu esposo só gostava, usava o que tinha, né? O que podia. Eles ficavam pegando aquelas motos velhas e tal. Aí chegou um dia, eu me constrangi, me revoltei por dentro, sabe? Falei com Deus. Ele com aquela moto, eu disse... Para mim, Deus, eu disse, você não vai ficar com essa moto. Aquela motinha velha que ele tinha. E aí eu comecei a profetizar. Eu dizendo, Senhor, me dá abre uma luz. E eu consegui comprar uma moto 0 quilômetro. E não foi uma cinquentinha, foi uma moto boa. Aí quando eu disse para essa pessoa que eu comprei uma moto, ela já veio dizendo assim, você comprou seu marido? Você entendeu? Aí eu nunca mais tinha sentado para me alegrar com ela, compartilhar uma vitória, né? Mas aí eu dei aquela balançada por ser algo bom, maravilhoso, e aí eu compartilhei com ela. Aí numa oportunidade ela disse, você é o seu marido. Aí eu disse a ela, a gente conquistamos juntos. Só que aí, meu irmão, eu voltei de novo para a fila da experiência. Você entendeu? Então, é inveja de todos os lados. Não é só você não, Marquinhos, que anda cercado de pessoas invejosas. Tem pessoas aí que tem marido que bebe, que o cachorro lampa a boca. Queria ter o marido que você tem. Ah, mas meu marido bebe. Mas muitas das vezes, seu marido não bebe como o marido daquela que te inveja. Sabe equilibrar uma bebida, né? Não bebe de segunda a segunda, se vê na porta de um bar final de semana, ainda com você. E alguém te inveja porque não tem um marido assim. Porque queria que o marido fosse trabalhador, trabalhasse de segunda a sexta ou a sábado e saísse com você para curtir, comer um churrasquinho, tomar uma Coca-Cola, ou se você beber uma bebida, né? Com você ao lado. Aí quando vê você passando de mão dada, ou então dentro de um carro, em cima de uma moto, inveja você. Queria estar onde você está. Então cuidado com isso aqui. Você agora vai parar diante dessa live e você vai lembrar de alguém e de algum cenário. E logo você vai entender que você está sendo alvo de inveja. Se você quiser manter essa pessoa na sua vida, mantenha. Poupa a carne hoje que amanhã ela te mata. Mas se você não quiser, tire da sua vida. Dê um jeito. Peça a direção a Deus, que Deus ele vai te dar uma luz. A palavra foi prega aqui diante dessa live.
né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a tua palavra. Deus, ele vai te dar uma luz. E aí a gente vai adquirindo experiência, sabendo lidar com a inveja e entendemos da onde está surgindo a inveja, né? É claro que nem tudo é inveja, né, gente? Nem tudo é inveja. Mas a maioria das situações que ocorre, sim, é inveja. Inveja, né? Teve uma época que alguém olhou para mim e disse assim, que eu era infeliz. E hoje tem um marido que é 24 horas, 28 por 48, chifrando ela, dando corno nela, né? Sabe lá, como eu não convivo com ela, sabe lá, agredindo e por aí vai, né? Se eu visse e ele fosse agredir, aí eu denunciava. Mas corno ela toma, né? Aí eu me pergunto, quem ocupa o lugar da balança infelicidade? Então, aí você vê crescendo, jogando conversa fora com o seu nome. Tem alguém, Zibo? Tem alguém, sim. Tem um tal lá, um filho de Jona, até aleijado, miserável, não vale nada, não presta, não serve, não tem aparência, não é bonito, não tem cargo, não sabe nem andar porque é aleijado. Aí Davi disse, traz ele mesmo, é ele mesmo que vai sentar na mesa. Ziba vem, senta na mesa, é honrado, e assim também não será na tua vida. Agora, para você adquirir essa honra aí, vai vigiando. Se você também não vigiar, o conselho foi dado. Tá bom? Deus abençoe vossas vidas. Em nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada. Tem gente aqui depois dizendo, missionária, depois que comprei um carro, meu carro, tantas pessoas com tanta inveja, principalmente depois que fiquei com 2 empregos, pior ainda. Aí, a live tá alcançando vidas, tá alcançando gente, né? Então, enfim, né, para encerrar essa live, que Deus abençoe vossas vidas poderosamente, alcance a sua vida, a sua casa. Se você estiver sofrendo, se você está sendo alvo de inveja, que Deus repreenda, né, essa flecha maligna que está sendo lançada sobre a tua casa, sobre o teu casamento, a tua família. Que Deus repreenda agora, em nome de Jesus. Que Deus alcance hoje o teu trabalho. Deus abençoa cada vez mais tudo que você tem conquistado até aqui, honestamente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Compartilha esta live, porque você compartilhando, você vai alcançar mais vida. E tem também um remédio essencial para você lidar com a inveja, né, com as flechas lançadas sobre tua vida. O jejum e a oração, viu? Porque casca de demônios sai com jejum e oração, tá? Jejuma e ora, porque se revestir das armaduras de Deus, porque assim você fica forte contra todas as ciladas de Satanás. Livro de Efésios, capítulo 10. Boa noite, até amanhã, até a próxima. Fica com Deus.